Olá, bem-vindos ao Bit Condicional, o canal de informática e raciocínio lógico para concursos públicos. Eu sou o professor Leandro Vieira e leciono desde 2004 nos principais cursos preparatórios do Rio de Janeiro. Neste episódio, uma questão de raciocínio lógico sobre o tema argumentação, proposta pela banca organizadora CESP para o concurso de técnico do Banco Central. A questão caiu da seguinte forma. O pré-enunciado disse: considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Proposição 1. Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Proposição 2. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. Proposição 3. Se o Bacen aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá. Com base apenas nessas proposições, julgue os itens a seguir. O enunciado, por sua vez, citou: se o Bacen aumentar a taxa de juros, então as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. O pré-enunciado está destacado de vermelho, as partes relevantes para resolver esta questão estão destacadas de amarelo e a afirmativa feita pela banca organizadora está agora em azul. Eu recomendo que você pause, tente resolver esta questão, deixe nos comentários a sua resposta e depois despause para acompanhar a resolução. Lembre-se de curtir no final se tiver gostado e inscreva-se no canal. Vamos agora fazer a resolução da questão. As partes necessárias estão agora separadas aqui. A primeira etapa é passar para a forma simbólica as afirmativas e as partes relevantes. Vejamos. Aqui na proposição 2, eu tenho no início um C e aqui no final eu tenho uma vírgula. Esse C e essa vírgula geram uma condicional. Está aqui a condicional gerada por este C seguido desta vírgula. Perceba que aqui eu tenho um E. Esse E gera uma conjunção. Está aqui a conjunção gerada pelo E. Agora as proposições simples. Aqui eu tenho a seguinte afirmativa: as exportações aumentarem, ou seja, as exportações aumentam. As exportações aumentam, vou simbolizar com a letra Q. Portanto, tenho aqui o Q. Este E denota uma conjunção já citada antes. Logo após esta conjunção, há mais uma afirmativa: as importações diminuírem, ou seja, as importações diminuem. As importações diminuem. Essa afirmativa, essa proposição simples, vou simbolizar como sendo R. Portanto, aqui está o R. O antecedente é esta conjunção aqui separada. Que conjunção R. Tem uma condicional. O consequente virá após a condicional. O consequente é a seguinte afirmativa: a inflação aumentará. A inflação aumenta, vou simbolizar como sendo S. S, portanto, é o consequente. A banca solicitou que estas proposições fossem consideradas verdadeiras. Vou considerar, então, que conjunção R condicional S é uma verdade. A próxima proposição. Existe aqui um C, aqui há uma vírgula. Este C e esta vírgula denotam uma condicional. Está aqui a condicional. O antecedente será: o Bacen aumentar a taxa de juros, ou seja, o Bacen aumenta a taxa de juros. Vou simbolizar isso como sendo T. T significa o Bacen aumenta a taxa de juros. O meu antecedente, portanto, será o T. O consequente: a inflação diminuirá. Perceba que eu já criei esta proposição simples. A proposição simples S significa a inflação aumenta. A negação do S seria a inflação diminui. Portanto, o meu consequente aqui é a negação do S. E conforme a banca disse no início, vou considerar que isto é uma verdade. Portanto, a segunda proposição está aqui simbolizada. T condicional negação de S é uma verdade. Já a afirmativa feita pela banca, existe nela um C no início, aqui uma vírgula seguida da palavra então. Este C e esta vírgula seguida da palavra então denotam uma condicional. Está aqui a condicional. O antecedente será: o Bacen aumenta a taxa de juros. Isto é o que eu chamei de T. Portanto, o meu antecedente neste caso será o T. Aqui está ele. Após a palavra então, temos o consequente: as exportações não aumentam. As exportações não aumentam seria a negação do que. Portanto, tenho aqui a negação do que. Existe aqui um ou. Este ou denota uma disjunção. Aqui está ela, a disjunção. Após a disjunção, existe as importações não diminuirão. Isso seria a negação do R, pois o R significa as importações diminuem. Ele aqui negou o verbo diminuir, portanto, ele está negando o R. A afirmativa feita pela banca está aqui agora simbolizada. A banca, portanto, disse que se esta primeira proposição é verdadeira e esta segunda proposição também
também é verdadeira, portanto, esta terceira proposição também será verdadeira. Lembrando a teoria, uma condicional tem como uma de suas equivalências pegar antecedente e consequente e trocar de lugar, ou seja, comutar e negar ambos. Este consequente K vira antecedente não K, este antecedente vira consequente não J. Continuo com uma condicional. A tabela verdade desta primeira frase será igual à tabela verdade desta segunda frase. A negação de uma conjunção. Pega-se todas as partes, nega-se e troca-se o conectivo de conjunção por disjunção. A tabela verdade dessa primeira frase será igual à tabela verdade dessa segunda frase. Agora que nós lembramos a teoria, podemos resolver a questão. A dada premissa 3 informa que T implica em não S. Veja, se T implica em não S, eu posso utilizar isso em conjunto com a premissa 2 para verificar se a afirmativa da banca está ou não está correta. Observe a premissa 2. Essa premissa 2, ela tem uma equivalência. Este consequente vira antecedente, só que eu nego ele. Este antecedente vira consequente e eu nego ele. Se eu negar esta conjunção, eu teria que negar suas partes e trocar de conjunção para disjunção. Portanto, essa premissa 2 equivale a não S implica não que disjunção não R. Agora observe, se a premissa 3 diz que o T implica o não S e a premissa 2 diz que o não S implica não que disjunção R, daqui nós tiramos que o T implica não S, que por sua vez implica em não que disjunção não R. Eu posso, portanto, dizer que o T implica não que disjunção não R. Veja se não é justamente isso que a banca afirmou. A banca afirmou que T implica não que disjunção não R. De fato, dadas estas duas proposições, obrigatoriamente essa terceira proposição que a banca deu também terá que ser uma verdade. Portanto, o que a banca falou está correto. Siga o Bit Condicional nas redes sociais para ficar por dentro dos novos vídeos, das aulas teóricas e dos concursos públicos.